Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Retornos dos FOFs aqui na Empíricos Asset e trazendo aqui como meus convidados da Empíricos Research, a Laís e o Ale. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, pessoal, vamos começar dando aquela pincelada básica sobre o que aconteceu no mês de julho. E vale um adendo, a gente está gravando aqui no dia 11 de agosto, a gente gravou um pouquinho mais tarde, então a gente vai aproveitar para trazer algumas coisas novas que já aconteceram, tá? Mas, especificamente falando das rentabilidades, a gente está falando do mês de julho fechado, a gente ainda não pega essa parcelinha aqui de agosto. Bom, no mês de julho, trazendo uma visão de fora, em um primeiro momento, a gente teve um mês marcado por porrada para cima. O mês foi muito bom. Então a gente teve renovações de máximas de S&P, bateu ali os seus 6.339 pontos, com 2,17% de alta, e a Nasdaq subindo 3,73%. Muito por conta daquele empurrão das Big Techs que ainda continuam com muita força, a gente vai falar um pouquinho depois. E já na Bolsa da Europa também tivemos aqui novas máximas, né? A Bolsa de Londres ali teve 4,24% de valorização no mês. A China também não ficou para trás, ficou com PIB acima do esperado. Mas assim, se eu for falar de um marco do global, a gente vai comentar um pouquinho sobre tarifas e acordos, né? Acho que, e por falar em tarifas, a gente já vamos fazer uma ponte do global para o nosso cenário brasileiro. O que transborda foi o tarifaço. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Ale, Laís, como que isso impactou a nossa indústria de fundos, os multimercados, como é que foi essas notícias? Quer comentar um pouquinho do cenário primeiro? Vamos lá, né? Então, como você bem falou, lá fora, né, a despeito de toda essa conversa sobre tarifas, não só com o Brasil, né, mas com China, com a Europa também, foi um mês muito positivo para os ativos de risco, né? E é engraçado porque a renda variável subiu, né? Você teve renovação de altas ali do S&P e da Nasdaq, mas você teve um pouco de abertura das taxas longas, né? E o DXY voltando a se fortalecer um pouco também, né? Contra os países desenvolvidos, né? Então, DXY, o dólar se fortalecendo contra os países desenvolvidos, que é um pouco contraintuitivo, né? Naturalmente, o cenário seria um pouco diferente. Aí, em relação aos fundos, né? A gente teve... Os fundos que têm essa aplicação lá fora, os fundos que têm esse viés global com rendimentos melhores, né? E a gente conseguiu perceber também essa mudança de cenário, né? Algo assim muito positivo para a renda variável, também nas nossas conversas que nós tivemos com gestores lá fora, né? Então, continua esse otimismo ainda mais exacerbado em relação às Big Techs, em relação ao tema de AI. A gente viu isso muito forte, novamente vindo em cartas, comunicação com os gestores, nas reuniões. Então, mantém esse viés muito positivo, né, para esse tema lá fora, a despeito dessa política comercial muito ruidosa aí do presidente Trump, né? Eu não sei se o Ale tem alguma coisa para adicionar sobre a perspectiva. Como você comentou, né, Laís, acho que o cenário global foi bem importante, né, no mês de julho. Acho que toda essa política de tarifaço do governo Trump e toda essa ótica política e não comercial, principalmente com o Brasil, né, que acabou saindo de um coadjuvante para um protagonista nesse tema, né, impactou bastante os ativos, tanto locais, né, quanto nas posições lá fora dos gestores, né. Então, falando sobre o heatmap dos multimercados que a gente... vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, né. Nesse mês, nas posições globais primeiro, deixa eu falar aqui de fora primeiro. Nos Estados Unidos, a gente vê uma posição bem mais aplicada, principalmente em juros curtos, né, quando você olha aqui a Treasury de 2 anos, então os gestores estão olhando para essa eventual também antecipação no ritmo de corte de juros por lá. E lá fora você tem visto uma mudança, que a gente já tem falado nas últimas comunicações também, sobre essa perspectiva com o dólar, né, que ainda continua um viés mais pessimista, né, com posições vendidas aqui, e também com essa transição de reserva de valor, que era muito, né, visto o dólar como alternativa, para o ouro aqui, que teve uma posição importante, né, um aumento importante na posição, com um viés mais comprado para essa classe.
E aí, para o Brasil, a gente vê que teve uma mudança em relação, principalmente ao mês anterior e aos últimos meses, né, na posição em juros nominais, que também teve uma expectativa de antecipação desse corte aqui. Né, a gente vê que muitos gestores já falavam nessa virada de ano, né, de 25 para 26, né, há um tempo atrás até jogando mais para 26, mas a gente tem visto nas conversas que isso tem sido antecipado, né, então essa perspectiva de queda de juros já em 2025 para os gestores. Então, a gente vê aí um viés bem mais aplicado para juro nominal, né, no maior patamar dos últimos 18 meses, para juro real continua também, e acho que de forma geral o kit Brasil, né, que é basicamente aplicado em juro nominal, comprado em bolsa brasileira e comprado em real, permanece, né, mas muito mais com uma variação na posição em juro nominal do que nas outras duas, que na verdade teve um lado contrário aqui, em relação ao mês anterior, principalmente a posição em bolsa brasileira teve uma redução importante. Então, quer comentar aí de cenário Brasil? De cenário Brasil, algumas coisas, né, que a gente viu relevante aí nos últimos 30, 40 dias. A gente do lado do Research fez também uma revisão importante na parte de inflação, né? Então, de fato, a inflação vem vindo mais benigna, a gente tem tido surpresas positivas na inflação brasileira, tanto no número fechado como também no qualitativo. Aqueles números, quando a gente viu um pouco maior no headline, mas o qualitativo, a parte principalmente dos núcleos, vem vindo com um comportamento bem melhor do que a gente esperava, então a gente fez uma revisão já importante, olhando tanto essa dinâmica positiva dos núcleos, como bastante ali a parte de alimentos também tem impactado nas nossas projeções para esse ano. Então, trazendo um pouco disso para as carteiras dos FOFs, né, a gente deve fazer algum tipo de revisão na parte tática, né, naquela linha ali de inflação, porque a gente tem esse viés muito mais positivo hoje para o ano do que a gente tinha há 30, 40 dias ali atrás. Sobre as decisões de política monetária, né, acho que foram também bastante relevantes finalzinho ali do mês de julho. No Brasil a gente teve a manutenção, né, dos 15%, já era amplamente esperado, eu acho que a decisão foi muito em linha e eu costumo dizer que é aquela decisão em que você tem um jogo de futebol e aí o juiz não aparece muito, que é o melhor dos cenários, né? Então, de fato, o Banco Central não trouxe muita coisa diferente, veio meio em linha, então é uma decisão ali, na nossa leitura, bastante apropriada, né, para o momento em que, apesar, né, do mercado estar esperando um início de queda de juros, que o Banco Central não tem tanto espaço para começar com viés muito dove, né, ou seja, para um viés muito brando, porque o mercado pode colocar muitos cortes na curva e lembrando que a nossa expectativa de inflação futura ainda está desancorada, né? Uhum. Então, foi uma decisão ali de manutenção, com um tom um pouco mais duro, né, para tentar manter essas expectativas de inflação, quem sabe trazê-las para a meta. E aí, nos Estados Unidos, a gente teve uma decisão do Fed de manutenção também, mas que ela ficou velha rapidamente, né? Porque a gente teve o primeiro payroll aqui, o payroll de julho, né? Mas que saiu agora nesse mês de agosto, que veio mais fraco do que as expectativas e com uma revisão enorme dos últimos 2 meses, que mudou bastante esse cenário global, né? Então, como você bem falou sobre essa expectativa de queda de juro lá fora, o mercado estava trabalhando entre 1 e 2 cortes e hoje a probabilidade de 3 cortes ainda esse ano já está por volta de 60%, né? E isso muda bastante o cenário, porque quando a gente pensa em Brasil, né, você tem um diferencial de juros que deve aumentar, você tem também, além da questão dos juros, né, a economia americana arrefecendo, então esse diferencial de crescimento também é mais positivo para o Brasil, né? E um cenário em que deve criar espaço, né, para que a gente possa ter aqui possivelmente um corte de juros ainda nesse ano, né? Então, acho que esse é o cenário que a gente leu aqui nesses últimos 30, 40 dias e que deve ter essas mudanças marginais na carteira nos próximos dias, principalmente por causa da inflação. E até linkando o que você comentou dessa perspectiva de queda de juros por aqui, né? E acho que isso tem sido um gatilho importante, falando aqui agora de gestoras de ações, né? E linkando também com a pesquisa de ações que a gente faz por aqui, o Perspectiva de Ações. Nas respostas, né, e nas interações com eles também, né, vou pedir para o pessoal colocar o gráfico aí do mês atual, a gente vê que os gestores estão bem, na verdade continuam, né, com esse otimismo em relação
há uma performance positiva da Bolsa brasileira, né? Então você vê que eles olham que o patamar atual de precificação, então o valuation da Bolsa, está barato, né? Está barato ou muito barato, de acordo aqui com o gráfico, e com perspectiva positiva também para os próximos 6, 12 meses, né? E acho que tanto a queda de juros é um gatilho importante, né? As questões eleitorais também estão na discussão, apesar de estar até um pouco mais em segundo plano, né? Até por essas questões globais que a gente comentou aqui, mas eles estão, de certa forma, mantêm o otimismo em relação à Bolsa brasileira. E aí, para finalizar com as pesquisas que a gente traz aqui, né, na série, do lado de crédito, né, colocando um outro gráfico aqui falando sobre a relação entre carrego e duration das carteiras, a gente vê que continua ainda com o carrego e duration baixo, né, abaixo da média, inclusive, dada principalmente a sobrealocação em caixa desses fundos, né, os fundos de crédito aqui. Então, como eles estão carregando mais caixa, isso naturalmente impacta no retorno potencial e na duration da carteira. E um ponto importante para reforçar essa parte é que os gestores eles continuam sobrealocados e incentivados, né? A gente tem visto esse movimento em relação, principalmente aquela, né, a MP que fala da isenção para esses ativos incentivados, né? Na verdade, retira essa isenção e deve ser a partir do ano que vem. Então, traz um fluxo natural para esse ano, né? Para a classe. Então, essa expectativa até de um eventual ainda fechamento dos spreads, que pode ser positivo para essa posição, né? Faz com que os gestores já antecipem essa alocação para esse ano, então estão sobrealocados e incentivadas também. Certo, pessoal. E aproveitando para trazer as rentabilidades de fato agora dos fundos, diante do que foi comentado aqui, por exemplo, a perspectiva positiva da parte local, a rentabilidade dos fundos não capturaram exatamente esse otimismo, porque a gente está no mês de julho fechado. Então, por exemplo, quando eu trago os fundos de ações aqui, a gente estava na beira do tarifaço, né? Então, foi exatamente na notícia do Trump falando. Então, foi uma surpresa muito grande e naquele momento, aquela última semana de julho, ela foi muito apertada para ativos de risco, aqui localmente falando. Quando a gente entrou em julho, primeiro, o tarifaço ele saiu do dia 1º para o dia 8. Depois também entrou a lista de exceções, né? A lista de mais de 700 exceções ali dentro. E aí acho que praticamente ali entre 60, não tenho exatamente o número aqui na cabeça, tá, pessoal? Mas entre 60% e 70% de tudo que a gente exporta lá para os Estados Unidos acabou entrando como isenção. Em especial a parte, por exemplo, de aço aqui dentro, tá? Então empresas como a Embraer não foram tão afetadas, que são campeãs aqui. E aí a gente teve um resgate de otimismo em agosto. Em julho, a história foi um pouco diferente, e já trazendo para vocês agora os números, por exemplo, o nosso FOF Melhores Fundos Ações, ele teve uma queda de 5,47%. Ele teve um impacto muito marcado pela posição em Alasca, tá? O Alasca em si caiu 11,66% no mês. Então foi uma queda muito relevante aqui para o fundo. Dito isso, o que acabou segurando as ações foi o Charles River. E como uma posição defensiva do Melhores Fundos Ações nesse mês, defensiva entre aspas, né, até porque é um ativo de risco, o Charles River ele impactou positivamente, né, ele teve um retorno de 0,68% no mês. A carteira dele é um pouco diferente, né, pessoal? Sim, então, a Charles River ele tem um portfólio com ações não tão parecidas com o Ibovespa, né? A gente fala muito do Active Share, que é essa diferença de posições do portfólio de um fundo com as posições do portfólio do índice, né? Então, acho que isso ajudou, né? E vale lembrar que o Charles River é uma das principais posições hoje das carteiras e dos FOFs, né? Eles estão na nossa alocação core, digamos assim, que são as nossas principais alocações, junto com o Tarpo e Real Investor, né? Então, acho que isso ajudou bastante, né? A segurar o rendimento dos FOFs, né, e das carteiras aqui no mês. Exatamente. E vale um adendo, acho que há uns 2 meses atrás, acho que na primeira gravação que eu comentei aqui, a gente comentou um pouco de reajuste de carteiras, tá? Esse mês de agosto, a gente finalizou muitos dos movimentos. Então, por exemplo, as alocações no Real Investor e no Charles River, essas posições, elas começaram com muita força. Então, a gente acabou segurando bem
o mês de julho com essa realocação que a gente fez, que a gente encomendou lá no começo do ano e a gente conseguiu capturar agora. De um certo modo, até que foi bom que a gente comprou barato. Isso é diferente de quando a gente monta o índice dos melhores fundos, né, a carteira recomendada e do fundo em prática em si. Agora vocês vão ver isso refletindo na realidade. Provavelmente a gente vai ter algum descolamento entre a carteira teórica e a carteira final. Seguindo, pessoal, com as nossas rentabilidades aqui, ainda focado nessa parte de renda variável, o Super Previdência Ações teve uma rentabilidade negativa de 5,21%, novamente marcado aí como impacto detrator do Alasca. Além disso, o nosso FOF Arrojado teve uma rentabilidade de menos 4,25%. E agora, bom, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês toda a listagem dos nossos fundos, com todas as rentabilidades, mas para ficar em vídeo aqui também todos os nossos retornos. O FOF Melhores Fundos Multimercados, a gente terminou o mês de julho com menos 0,6%. O Melhores Fundos, 0,2%. Melhores Fundos Conservador, 0,96% positivo. Retorno absoluto, menos 1,09%, e aqui eu queria trazer um destaque agora dos nossos fundos globais. O nosso FOF global ficou 4,03% positivo no mês. Sobre as nossas super previdências aqui, as SP1 rendeu menos 0,44%, o SP2 muito em linha também dentro do mês, menos 0,46%, e o Nova Prev menos 0,52%. Aqui eu queria trazer luz também o nosso pequeno percentual em ativos alternativos dentro dessa carteira de 1%. A gente acabou não comentando no começo do cenário macro, mas os Estados Unidos passou as leis que estão regulamentando melhor as stablecoins, a parte de criptomoedas. Isso deu uma força inacreditável no mês quando a gente fala de cripto. A gente tem uma parcela pequena dos alternativos, mas a gente captura, tá? Então, por exemplo, o nosso ativo que a gente tem na carteira hoje ali, o CRPT11, que captura uma cesta das 20 principais criptomoedas que tem, subiu 19% no mês. Foi uma porrada muito forte, apesar da nossa alocação ser pequena ali dentro. Até complementando, faltou comentar no início, né, da parte de índices lá fora aqui, dá para ver, o pessoal colocar na tela, no mês de julho, de fato, cripto foi a melhor classe no mês, né? Foi o grande destaque aí quando você olha o NSCI, que é o índice da Hashdex, né, junto com a Nasdaq ali, 14,6% no mês. Então, e o segundo índice que mais rendeu nesse período também foi o DXY, como você comentou, né? Foi positivo, 3,2% no mês. Então, bem acima, né, em patamar. Mas ainda continua no ano abaixo do ouro, né? Que, como eu falei, tem sido uma classe muito importante para esse ano. Para os portfólios das carteiras de quem carrega, né? Tem ganhado retornos positivos, né? Porque tem essa migração de reserva de valor para essa classe, né? Então, global é isso. Aqui no Brasil, os índices de renda variável foram, né, pior do que as outras classes, né? Small e Bovespa. No ano continuam ainda positivo, né? A classe de small caps tem sido a grande vencedora aqui no Brasil. E outras classes como prefixado, como juros reais, imobiliário e fixo aqui, estão no campo negativo, né? Então, acho que, de forma geral, ativos de risco foram, você até comentou no início, né? Foram pior nesse mês, e as classes de renda fixa foram melhor. Exato. E falando em ouro, por exemplo, a nossa alocação em Gold 11 dentro do global, o ouro teve 2,53% de rentabilidade no mês, né? Mostrando esse movimento, como que a gente captura ele aqui dentro. Além disso, ainda falando dos índices, né? A gente captura quando a gente investe no SPX, né? A gente investe dentro dos fundos aqui. O índice para nós subiu 5,46%, lembrando que aqui ele captura o movimento do dólar em conjunto, tá? Bom, pessoal, vocês têm mais algum comentário? Não, acho que foi super completo, né? Esse mês, assim, bastante positivo para os ativos globais, não tanto para os ativos locais, mas, assim, a performance das carteiras teóricas e, consequentemente, dos FOFs é muito em linha com o que a gente espera, assim, para o longo prazo, né? Então, as carteiras de alocação bastante mais equilibradas do que os índices, né, de referência, e já os carve-outs mais em linha, né, com as performances dos índices. Perfeito. É isso, e acho que a gente continua aqui olhando muito para os temas lá fora, né, que
acho que dos últimos meses, já há bastante tempo, têm sido mais relevantes do que os temas locais, principalmente, né? Então, talvez a gente veja a partir do ano que vem mais discussões e mais precificação das eleições em cima dos ativos brasileiros, mas acho que o global tem sido bem relevante para a variação dos ativos aqui. Exatamente. Bom, pessoal, obrigado por ficar conosco aqui até esse momento e até a próxima.